Tá na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos e amigas, começando esse programa Sindicatos em Movimento, programa patrocinado pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Bancários e da Construção Civil. Já temos apoio do Simpro, do CEP e de outros sindicatos da nossa cidade. O intuito desse programa é trazer para você, trabalhador, para a população de Nova Friburgo, o que está acontecendo, debater os temas pertinentes aí à nossa população e à nossa cidade e também o que acontece às vezes no Brasil e no mundo. O programa, nós temos um canal no YouTube que é Sindicatos em Movimento. Você pode, por esse canal, assistir as reprises desse programa. Você pode entrar em contato com a gente, nosso e-mail, sindicatosemmmovimento@gmail.com. Nós temos também uma página também no Facebook, Sindicatos em Movimento, tá? E bastante espaço para você interagir conosco. E também pode conversar com a gente pelo telefone, 2522-3164 ou 2522-2266. Você pode mandar críticas, sugestões para esse programa que é feito para você, trabalhador friburguense. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o nosso amigo, companheiro de luta, Cacau Rezende. Olá, Cacau, tudo bem? Tudo bem, Edil. Eu gostaria primeiro de cumprimentar os telespectadores e pedir licença para entrar em suas casas e agradecer o seu convite para participar desse programa. Eu já sou um fã habitual do seu programa e acho importante em relação às questões da nossa cidade, as questões econômicas, políticas, sociais, locais e, como você disse, às vezes até em relação ao país. Então, mais uma vez, obrigado por esse convite. Eu espero poder contribuir aí de alguma forma. Com certeza você vai poder contribuir. O Cacau Rezende, ele é engenheiro especializado na área de planejamento urbano. Também artista plástico, né? E um dos expoentes da arte plástica em nossa cidade. Então você, Cacau, com certeza vai ter muito conteúdo para a gente debater o assunto que eu quero trazer hoje para o nosso programa. Cacau, você está vendo aí a nossa cidade, tem passado nesses últimos, principalmente depois do Carnaval, a Prefeitura tomou uma decisão de fechar a rodoviária de integração. A população chama de rodoviária urbana, rodoviária de integração, aquela rodoviária que fica ali na Praça Getúlio Vargas. O intuito do executivo, dizendo que fechando a integração, hoje a integração ela se dará através do cartão nos pontos. E a gente tem visto uma confusão generalizada em nossa cidade, em todos os sentidos. Primeiro que a população não foi informada corretamente desse processo de integração. Não foi informada se o cartão, você pode sair de um ônibus, pegar outro, aí o itinerário das linhas. A população não foi informada que se você vem de Conselheiro, você não pode retornar para Conselheiro. Então criou-se uma confusão na cabeça da população, não criou-se uma estrutura física para absorver aquela população que ficava dentro da rodoviária, de fato obsoleta, a rodoviária já não comportava aquele volume de pessoas para o processo de integração, não criou-se uma estrutura. Então hoje você tem a Rua 7 de Setembro, se você pegar ali, quem conhece a Rua 7 de Setembro aqui, na final da Praça Getúlio Vargas, aquela calçada do lado direito ali virou um ponto de ônibus, sem estrutura nenhuma, um ponto de ônibus onde fala assim, o ônibus vai parar ali, quando virou uma parada de ônibus. O lado do shopping da praça ali, também virou ponto de ônibus, sem nem placa dizendo que ele é ponto de ônibus, o trabalhador e a população não sabe sequer que linha que para ali, qual a linha que para.
Os pontos da Praça Demerval Barbosa Moreira, da Alberto Brown, estão ficando super cheios, né? Muita gente lá, porque a população não sabendo onde que eles vão para aqueles pontos ali da praça. Então cria uma confusão. Eu no Sindicato dos Trabalhadores do Vestuário, a gente atende lá muita gente, só na semana passada eu liguei para o gabinete do prefeito para falar com alguém. Sabe qual foi a resposta que eu recebi do gabinete do prefeito? Liga para a FAOL. O poder concedente, que deveria fiscalizar e me dar as informações como liderança sindical, mesmo como cidadão, ele devia dar as informações. Mandaram, a secretária me mandou eu ligar para a FAOL, como se a FAOL tivesse alguma obrigação em me dar alguma explicação. Quem tem que dar explicação é a prefeitura. E aí criou-se uma confusão. E como você sabe, Cacau, eu vou tentar, você me ajude aí se for possível, o processo de integração começou aqui em Friburgo há cerca de 3 décadas, no governo foi Heródoto Bem de Mello que implantou isso, que era a integração. Primeiro, a proposta de integração do Heródoto, eu lembro, eu debati isso na época como movimento social, teríamos uma integração na Ponte da Saudade, outra em Duas Pedras e essa do centro. E criando uma linha circular de alimentação desses troncos. E as linhas que viessem dos bairros, elas se integravam nessas estações. Não foi concretizado o projeto de Ponte da Saudade e Duas Pedras, sobrou somente a integração do centro da cidade, que com certeza com o tempo ela se tornou obsoleta em termos de volume. Então, na sua experiência, o que você pode historiar para a gente assim, no sentido que de onde vem isso, por que vem isso e por que está chegando a esse caos hoje? Olha, Edil, a gente quando analisa uma questão dessa complexidade, dessa natureza, a gente tem como princípio primeiro identificar problemas, porque os problemas e conflitos são diversos, os interesses são diversos. E ao identificá-los, você pode ver quais são as possíveis, digamos assim, soluções que você tem para cada problema. A gente não deve perder aquela visão da totalidade, mas nesse momento é necessário que você tenha essa visão pontual para poder analisar cada um desses conflitos, né? Não é fácil a gente ser telhado, a gente sabe disso. É verdade. Né? Acontece que quem se dispõe a entrar para a vida pública, ele tem que entender que ele é telhado a todo momento, até pela própria natureza da palavra pública. Não tem outro jeito de tratar dessa questão. Há muito tempo, antigamente, já existia na Grécia Antiga um espaço público que era destinado às reuniões, às, digamos, discussões dos bens e dos valores públicos entre a população e os políticos, na época os senadores. O Senado, né? Não é verdade isso? Então eu acho que, ao meu ver, num primeiro instante, este é um dos erros. Quer dizer, você está identificando um problema, nós temos aí uma polêmica ou várias polêmicas em vários projetos, não só nesse do governo, e a gente identifica claramente nisso daí essa falta fundamental de um espaço público de discussão. Falta a esse governo, fundamentalmente, diálogo. Falta a ele uma atitude administrativa, pública, altamente participativa. Então, em primeiro instante, se nós tivéssemos, ou pelo menos, se esse governo, ou qualquer governo, tiver esse tipo de administração pública participativa, certamente uma grande quantidade de conflitos deixariam de existir a partir disso daí. Uma discussão, hoje em dia, não existe mais espaço na nossa política para a política que não seja genuinamente participativa, democrática e participativa. Até porque, Cacau, hoje nós temos, através da rede social, e eu tenho que colocar isso também, a sociedade, se ela não participa, ela vai interagir de alguma forma, ou seja, criticando, ela vai criar existe uma consciência hoje de que eu posso, mesmo que seja virtualmente, fazer a minha participação.
E você colocou uma coisa fundamental, não é só no problema do cartão, da integração hoje não. Infelizmente o governo atual, ele não tem esse viés de ouvir a população. As decisões são feitas via gabinete, via secretarias, via reuniões pequenas, e a população sequer às vezes é informada como aconteceu hoje, né? Você vê bem, você me fez uma pergunta, agora especificamente em relação a esse problema. Vamos tentar identificar, então, outros conflitos para a gente tentar esclarecer alguma coisa sobre isso tudo. Vejam bem, a ideia inicial de terminais rodoviárias para se fazer a integração é o que normalmente se faz em relação a esses projetos de integração. Curitiba é um exemplo, nós hoje estivemos, inclusive, conversando sobre isso, né? Mas há também a possibilidade, nem sempre é possível você ter espaços e unidades fechadas como terminais para fazer essa integração. Então é possível, como é exemplo também em Curitiba, eu sempre falo Curitiba, porque Curitiba tornou-se um exemplo nacional, um referencial nacional e até internacional hoje no que diz a respeito de mobilidade urbana. Então, veja, é possível sim se fazer essa integração através que a gente chama de integração temporal. Quer dizer, uma matriz, uma rede de integração temporal. Agora, para isso dar resultado, para isso funcionar, nós temos que fazer uma série de readaptação, de transformações no que diz respeito, por exemplo, os nossos pontos de ônibus, né? Qual é a acessibilidade que nós temos nesse ponto de ônibus? Nós precisamos refazer um desenho desses pontos. Altura entre o piso e a entrada do ônibus, a largura desse piso, a cobertura. Existe todo um processo urbanístico, vamos dizer assim, de dados urbanísticos, que é em relação às dimensões, etc., que precisam ser verificados. Você, por exemplo, também, nesses locais, tem que ter informação. Tem. Quais são os trajetos que passam por esse ponto? Eles vão estabelecer um fluido de atendimento para que região, ele vai para onde, os horários. É o tal da origem e destino, definir claramente a origem e destino, porque até por causa da integração você conseguiu organizar essa situação, né? Verdade. Então, você vê também até o espaço existente para a parada do ônibus, né? Para que não atrapalhe o trânsito, nós temos as baias, então nós temos que verificar. Então, há um desenho urbano que precisa primeiro ser feito, ser verificado para poder atender essas mudanças que estão por vir, que estão sendo anunciadas. Não é uma coisa que deve ser feita assim isoladamente. E o cara fala assim, isso é para resolver o problema do trânsito, que como se a gente tem que pensar em pessoas, não em coisas, né? Eu sempre penso que a administração pública, ela tem que ser voltada para as pessoas. As coisas têm que estar em função das pessoas. Então, o trânsito, se o trânsito é um problema, vamos discutir a utilização de carro, a utilização do transporte, vamos ampliar isso. Mas hoje, por exemplo, na rua 7 de setembro, os ônibus estão parando ali, não resolveu nada no que diz respeito ao trânsito também, né? Segundo ponto, digamos, que eu gostaria de evidenciar aqui na nossa roda de conversa diz respeito à informação. Muito mais do que informação, disseminação. Que disseminação é muito mais do que informar, é explicar. Então, dada a complexidade dessa questão que nós estamos tratando, é necessário que ela venha acompanhada de uma cartilha educacional para que as pessoas possam entender aquilo que se deseja e assimilar de uma maneira, digamos assim, que venha somar e não ficar uma confusão, um caos estabelecido conforme você mesmo anunciou. Então nós precisamos, junto com isso daí,
de vamos dizer assim, uma parte educacional. Veja bem, ao falar sobre essas, nós falamos de questões urbanísticas, ou seja, parâmetros, medidas, dimensões. Nós estamos falando também de educação. Se você juntar isso, nós falamos sobre participação. Se você junta isso, nós estamos falando da necessidade de um planejamento. Então, o que antecipa essas colocações, essas questões que são julgadas, esses projetos que vêm à rua, o que antecipa tudo isso aí é um planejamento urbano, que é um outro ponto que eu digo assim, crítico, e que falta à nossa cidade. Falta a Nova Friburgo um planejamento urbano para resolver melhor essas questões. É verdade. Olha só, você vê como que a gente fala muito. Nosso programa ele é curto e a gente acaba tendo... E eu vou ter que, no segundo bloco, eu vou ter que deixar você falar os 15 minutos para você poder esclarecer todas as coisas. Tem muita coisa para ser explicada. Porque nosso programa ele tem só 30 minutos, então nós já estamos chegando ao intervalo, não é verdade? Então eu queria assim um intervalo rapidinho e a gente volta já conversando com o Cacau Rezende sobre o caos urbano de nossa cidade. Tá bom. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19, Centro. Telefone 2521-1212 e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91, Centro. Telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, amigos, voltamos com o programa Sindicatos de Movimento, programa patrocinado para você pelo Sindicato dos Têxteis, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Bancários e dos Trabalhadores da Construção Civil. Temos apoio de Simpro, CEPRE e outros sindicatos na nossa cidade. Se você quiser entrar em contato com a gente, 2522-3164, 2522-2266. Temos nosso e-mail, sindicatosdemovimento@gmail.com, e você também pode assistir a reprise desse programa lá no YouTube. Nós temos um canal, Sindicatos em Movimento. E no Facebook nós temos lá uma página Sindicatos em Movimento também. Tem reprise desse programa, pode conversar com a gente, mandar críticas, sugestões, isso é sempre legal, interagir com vocês. O nosso programa tem o intuito de trazer tudo o que está acontecendo na nossa cidade, no estado, no país. E agora nós estamos conversando com o Cacau Rezende. No primeiro bloco nós estamos com o Cacau. O Cacau é engenheiro, artista plástico e tem especialidade na área de planejamento urbano. Cacau, no primeiro bloco a gente fez um apanhado geral da situação, né, no que diz respeito à integração, a gente falou um pouco da origem, de como aconteceu. E em Friburgo, a gente tem uma característica, e você colocou muito bem no primeiro bloco, falta de planejamento. Você vê os governos que vem passando, governo, não existe um planejamento, você não vê uma sequência. Friburgo, nós tínhamos uma época que entrava azul, saía o vermelho e entrava o verde. Aquelas coisas da política do interior, e ao mesmo tempo faltava planejamento. Vamos planejar a cidade, qual a cidade que nós queremos, e ouvir a população. A Constituição de 88, ela previa que os municípios até 20 mil habitantes deveriam fazer o seu projeto de plano diretor. Que esse projeto de plano diretor ele já incluiria essa situação de planejamento, qual a cidade que nós queremos. Eu lembro que eu fui vereador naquela época, a gente brigou muito por isso. Nenhum governo implantou corretamente o plano diretor de lá para cá. Teve uma discussão no governo foi, se eu não me engano, de Saudade Braga, com o Silvio Montenegro, que discutiu com a comunidade, foi feito um projeto de plano diretor, que inclusive o projeto foi premiado e o projeto está na gaveta e não saiu. Então você deixou bem claro, então, muito do que está acontecendo hoje é falta de planejamento das ações dos governos, não é verdade? É verdade. Então eu digamos assim, completaria dizendo talvez que nem
tanto até pela falta, às vezes, de planejamento, mas pela falta da aplicação de planejamento. Nós, às vezes, temos a forma, temos o plano e ele é engavetado, você acabou de falar isso aqui. Nós estamos, da Constituição de 1988 até hoje, praticamente 30 anos se passaram. Nós fizemos um plano em 1997, no governo da doutora Saudade, se eu não me engano, e agora, recentemente, em 2015, estamos fazendo uma revisão. Já se passaram praticamente 30 anos, nós não tivemos uma aplicação, uma prática do plano. Quer dizer, nós aqui no Brasil, infelizmente, temos esse mau vício, que é ter planos, mas os planos são engavetados pelos nossos dirigentes. Eu espero que isso tenha um ponto final nesse tipo de acontecimento. Mas voltando especificamente ao problema que a gente estava falando, eu gostaria de colocar mais um ponto, se você me permite, eu acho assim, importantíssimo para que a população e até nossos dirigentes percebam e façam uma reflexão e uma análise maior sobre tudo isso que está acontecendo. Se você reparar, Edil, os últimos problemas que nós temos visto em discussão na nossa cidade, nós vimos aí recentemente uma questão de privatização ou terceirização de estacionamento público, foi uma polêmica tremenda. Existe um projeto que está sendo feito de mobilidade entre Centro e Conselheiro Paulino, embora haja uma certa, digamos assim, um certo isolamento estratégico de não colocar isso na rua. Houve algumas tentativas, mas também se criou uma polêmica muito grande sobre isso daí, e agora nós temos esse problema que está em questão aqui agora. Se você reparar... Teve ainda o projeto de Cidade Limpa também. Cidade Limpa. Se você reparar, pelo menos nesses 3 pontos que eu acabei de frisar aqui, existe uma coisa em comum entre esses projetos. Todos tratam de mobilidade urbana. E olha que coisa interessantíssima que é bom entender. Nós estamos discutindo nesse momento, ou pelo menos deveríamos estar, isso acontece, está acontecendo, a discussão do plano de mobilidade e transporte da cidade de Nova Friburgo. Olha que coisa interessante. Nós estamos tratando de plano, ao mesmo tempo nós estamos vendo medidas e projetos de mobilidade antes que o plano seja totalmente discutido com a sociedade, porque nesse plano é que vão estar lá, vão conter as diretrizes necessárias para a gente poder tentar resolver o problema da mobilidade e do transporte na nossa cidade. Isso significa, Edil, uma tentativa de se colocar a carroça na frente do boi, né, e querer que essa carroça caminhe para frente. Né? Então, veja bem, primeiro, minha gente, nós temos que discutir o nosso plano. Eu não digo que a gente tem problemas urgentes, e temos, até por causa do processo de atendimento e as melhorias e atendimento que os nossos dirigentes têm como visão de planejamento de cidade, que é resolver somente problemas emergenciais. E a solução correta e certa para que isso não aconteça mais, que é resolver de forma preventiva, como é através do plano ou de um planejamento, isso não acontece e vem prejudicando enormemente o desenvolvimento e criando o caos em toda a sociedade, em todos os sentidos, econômico, político, social e em todas as suas instâncias. Então, há de se frisar isso, e é preciso deixar isso bem claro para a população e solicitar aos nossos dirigentes que antes de desenvolver esses planos, pelo amor de Deus, esses projetos específicos, vamos tratar de resolver o nosso plano de mobilidade e transporte, que deve ser feito com participação da população, de toda a sociedade, num tremendo e enorme arco de aliança, na tentativa. Eu sempre falo tentativa porque nada significa acerto. A gente nunca tem a garantia do acerto. Mas a gente tem uma coisa muito mais bonita, mesmo quando erra. É que o erro, quando se dá no meio coletivo,
numa esfera política e numa esfera pública do nós, ele é legitimado. Se aprende muito com isso. Quando o erro se dá de forma isolada, entre quatro paredes, como é o que vem acontecendo, esses projetos não têm a menor legitimidade para nós. Então é preciso ficar bem claro que a população clama e deseja ardentemente que tenha uma profunda modificação, uma profunda reforma urbana na nossa cidade, abrangente, mas, sobretudo, que ela seja altamente e fundamentalmente participativa. É verdade, Cacau, porque o que a gente percebe, isso entristece nossos corações, porque o cara ele entra para um cargo público, seja prefeito, às vezes vereador, ou seja presidente, ele tinha que estar imbuído do sentimento público, mas, por outro lado, ter a sensibilidade de ouvir os anseios da comunidade. E o cara entra e acha que sabe de tudo, ele já acha que ele é engenheiro, às vezes ele é ele acha que ele é engenheiro, ele acha que ele é médico, ele acha que ele sabe de tudo, de saúde, de educação, de transporte, de mobilidade. Quando a gente precisa, cara, é de que você tenha sensibilidade para chamar o engenheiro que da área de mobilidade urbana, da área de planejamento urbano, falar o que nós pensamos, vai lá ouvir a comunidade, ver o que a comunidade pensa e a gente começar a discutir um processo de planejamento. Não, o cara se acha Deus e já tenta resolver a coisa. Olha que você falou em dois pontos interessantíssimos. Veja bem como que isso reforça essa conversa nossa aqui, ela reforça a necessidade do diálogo, porque elas vão surgindo, as coisas vão sendo. Você falou dois pontos aqui, digamos assim, de interesse importantíssimo. O primeiro ponto diz respeito a integração, né, de você poder fazer com que haja uma participação maior de todo mundo. Já houve tempos na história do nosso desenvolvimento da cidade, do urbanismo, em que nós técnicos achávamos que a técnica por si só ia resolver os problemas. Isso foi um erro enorme. Produziu avanços? Produziu. Mas, felizmente, a própria história conseguiu nos ensinar que há uma necessidade ampla de que isso seja mais abrangente. É preciso ouvir as pessoas. A sociedade ela é feita de interesses diversos, com posicionamentos diversos, portanto, com conflitos diferentes. Não tem um porquê eu achar que eu vou resolver o problema, principalmente com minha técnica. Não. Tem questões sociais que envolvem isso, questões emocionais que envolvem o próprio trânsito, as necessidades. Você pega um comerciante, ele tem as suas necessidades, ele já acha que precisa do carro, parando em frente dele. São necessidades que precisam ser discutidas. Então você vê que os conflitos são tão grandes e não existe mais essa ideia do eu. O planejamento hoje, ele é entendido não como uma disciplina autônoma, ele é multidisciplinar. É verdade. Ele contém todo mundo. Eu, engenheiro. Cacau, para você ter ideia, eu participei do movimento social na década de 90, e quando tinha um pool daquelas associações de moradores, você lembra que foram criadas as associações de moradores, a Federação das Associações, aqui em Friburgo tinha um Conselho Municipal de Associações de Moradores, e eu participei de uns congressos estaduais, eu lembro que na época o debate era o seguinte, era Jó Rezende, se não me engano o nome do cara. Existia uma ideia do governo do Rio de Janeiro de urbanizar as favelas do Rio de Janeiro. Urbanizar. O conceito é ótimo, tem que urbanizar as favelas. Só que ele queria a ideia de chegar dentro da favela, usar a rocinha e meter uma via de 6 metros dentro da rocinha. O povo se levantou porque elas são vielas, então não adianta você vir com essa visão. Então era a questão, a ideia, a visão de planejar era boa, faltava isso que você está falando, a sensibilidade cultural, sensibilidade pensar que ali tem uma história por trás daquilo ali. Origem e tal. Aí você toca no segundo ponto, que eu falei que 2 pontos que você estava tocando, e continuou tocando novamente, que é essa questão da sensibilidade.
Gente, para se resolver problemas, um bom dirigente, um bom político, ele tem que ter competência. Eu chamo isso de cabeça. Todo bom político tem que ter cabeça. Tem que ter competência. Ele tem que saber o mínimo de planejar uma cidade, o mínimo de uma organização de cidade. Estudar. Né? Ele tem que procurar se informar. Ele tem que procurar se cercar de pessoas também com competência. Friburgo não é mais um fundo de quintal de ninguém. É uma cidade com cerca de 200 mil habitantes, né? Talvez até mais, até que se prove o contrário. E de uma alta complexidade com problemas muito grandes, que merecem de nós uma atitude mais técnica também, de competência. Isso não pode ser mais feito uma orientação em cima do joelho. Você tem que ter que... Não, uma equipe, cidade grande já, não é verdade isso? Então, gente, cabeça. Mas, além disso, todo bom político necessariamente, e eu digo fundamentalmente, tem que ter coração, que é o que toca a sensibilidade. Um político tem que colocar as mãos na terra. Um político tem que entender do sofrimento da população. Ele tem que estar próximo. Ele tem que estar próximo do cidadão. Isso é ter coração. É necessário os dois. O que nós temos visto é que os nossos políticos não têm nenhum dos dois. Nem competência, ou seja, nem cabeça, nem coração. Porque se ele tiver pelo menos o coração e a sensibilidade, muita gente não tem estudo, mas tem coração e uma sensibilidade humana enorme para entender que ele precisa fazer alguma coisa pelo seu próximo, pelo cidadão. Então esses pontos são importantíssimos. Eu queria enfatizar isso, porque você estava demonstrando isso na sua fala. O que me quebra na gente aqui, a gente tem um tempo muito curto e a gente vai voltar a conversar em outros momentos, né? Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer um debate qualquer dia desse sobre essa situação. Qual o perfil do político e da sociedade que a gente tem hoje, que a gente precisa passar isso para você, cidadão friburguense, porque realmente é o que acontece. Hoje, às vezes, o cara tem um interesse pessoal, eu sou candidato, pensando em mim, do que eu vou fazer, do que eu vou projetar. Ninguém pensa assim, eu vou ser candidato, se eu sou candidato a vereador, a prefeito, o intuito meu é de ajudar a condição de uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade onde as pessoas sejam respeitadas e onde que as coisas, eu sempre falo isso, as coisas sejam a serviço da população e não a população a serviço das coisas. Então essa é uma questão. Só para já finalizando, que o Caba já marcou as 3 vezes. A gente diz o seguinte, existe uma confusão generalizada na nossa cidade. Eu acho que foi um erro do governo fazer essa mudança sem antes ouvir a comunidade e sem antes fazer o que você falou mesmo, uma ampla divulgação e, ao mesmo tempo, mexe com a vida, bicho, mexe com a vida das pessoas. É triste ver a pessoa ligando para mim e falando, Gil, como é que eu faço? O cartão não sei. E eu não sei. Eu liguei para o gabinete e me falaram assim, liga para a FAOL, é vergonhoso. Aí eu falo que é vergonhoso. Quem é o poder concedente é a prefeitura. Quem tem que dar as informações é a prefeitura. A FAOL tem que cumprir as regras que a prefeitura estabeleceu. Hoje o governo, mais uma vez, fica a reboque da FAOL. Então, para as suas considerações finais aí, que nós chegamos ao final, e agradecer já desde a sua participação. Como você disse, é muito difícil a gente sintetizar aqui um tratamento de uma questão tão complexa quanto esta. Mas eu gostaria de dar um dado aqui, que eu acho assim interessante também para tentar esclarecer, principalmente a necessidade que nós temos do nosso plano de mobilidade e transporte. Existe um dado sobre isso interessante, que é a questão do uso do automóvel. Até quando? Eu pergunto para você, meu amigo aqui, e pergunto para você também, caro telespectador, para pensar. Até quando é que nós vamos continuar dando prioridade para a utilização do automóvel em detrimento dos mais frágeis?
Quando eu digo mais frágil, eu estou dizendo o pedestre, o idoso, a criança, né? O deficiente físico. Até quando nós vamos continuar dando prioridade a isso? Ao automóvel, em detrimento dessas pessoas? Ora, o espaço público só vai ser espaço público se ele for destinado para as pessoas. Então, ao invés de nós estarmos aqui, de repente, discutindo se um carro deve parar ali, estacionar lá, quem que paga, quem que não paga, primeiro nós devíamos estar discutindo se nós não queremos, na realidade, tirar o espaço, ou melhor, tirar o automóvel daquele espaço para devolvê-lo às pessoas. O nosso plano diretor que está aí revisado, ele tem uma forma de traduzir o plano interessante, que ele diz que o plano diretor vai ser o instrumento necessário para se fazer uma cidade, como você disse agora mesmo, para as pessoas. Ora, se a cidade é para as pessoas, então nós devemos mudar essa política de continuar falando e fazendo desenvolvimento em cima do automóvel e passar a fazer desenvolvimento em cima de pessoas. É verdade. Isso é o mais importante se nós quisermos, de fato, dar uma solução para essa questão da mobilidade na nossa cidade. Cacau, eu queria agradecer a sua participação. Eu sei que nosso programa ele não dá pelo tempo para estender o que a gente tinha que conversar. Vamos voltar em outra oportunidade. Você já está convidado para retornar. Agradeço e voltarei. Retornar. Dizer o seguinte, a população é sujeito da sua história. Né? O povo é sujeito da sua história. Muitas coisas acontecem por omissão também da sua participação. Se a Câmara não funciona, é porque você não cobra dos seus vereadores. Você elege e larga para lá. Se o prefeito não cumpre a função dele, é porque você elege e espera que ele faça as coisas. Então, seja sujeito da sua história. Está chamando um processo de mobilização para que a população venha para a rua para protestar. O protesto é para cobrar das autoridades soluções e apresentar alternativas. E é isso que o movimento social está fazendo, e a gente conta com a participação de todos na mobilização que existe em relação a isso. Queria agradecer a sua participação, dizer que o programa Sindicatos e Movimento é um programa feito justamente para isso, para fazer as polêmicas e também apresentar algumas alternativas. Não adianta a gente ficar aqui só falando, tá ruim, é isso, aquilo, mas nós queremos apresentar alternativas, e você apresentou um monte de saídas aí que a gente pode conversar daqui para frente. Vamos continuar com esse caminho. Muito obrigado pelo convite. Para os próximos, gostaria de estar aqui, sim, quero estar presente em outros programas e agradecer mais uma vez ao telespectador. Muito obrigado por ter aqui me ouvido um pouco, tentando contribuir para uma qualidade de vida melhor para todos nós, né? Não só para você, também é um interesse geral da toda a população. Muito obrigado a todos. Então é isso aí, chegamos ao final, espero ter sido agradável para você. Qualquer dúvida, entre em contato conosco, 2522-3164. Um abraço a todos e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, que sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.